Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos bem felizes hoje aqui no nosso quarto episódio do Humanize Cast, com esse tema que é tão importante. O desafio do equilíbrio entre gestão de pessoas e resultados. E esse é um tema muito, muito fundamental, até porque na maioria das vezes os gestores, os empresários entendem o quê? Ou eu tenho que olhar resultado, ou eu tenho que olhar pessoas. Parece que não é possível a gente olhar para os dois juntos, então hoje você vai entender aqui, aprender com as nossas convidadas super especiais que estão aqui, que sim, que é possível e não só possível, que é necessário olhar tanto para pessoas quanto resultados para que você realmente consiga atingir aí objetivos dentro da sua empresa. E para isso estamos aqui, obviamente, com a nossa Sarinha. Boa tarde, Sarinha. Boa tarde. E temos a nossa convidada super especial de hoje, que é a Celina. Boa tarde, Celina. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, nós que ficamos bem felizes aqui com a sua presença, agradecemos a sua disponibilidade. E Celina, eu queria contar que eu assisti tua palestra algumas semanas atrás, aí, acho que mês passado, né? E que você contou sobre a tua trajetória e eu fiquei realmente impressionada. Achei super legal toda a jornada que você teve, passou por grandes empresas, grandes indústrias e depois de tudo isso veio trazer esses métodos, né? Todas essas metodologias, ferramentas com esse foco em resultado também para a tua empresa familiar na área de agro, entrar nessa administração, então trazendo esse olhar das grandes empresas para uma empresa familiar. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória pra gente conhecer. Conto sim. Na verdade, eu sou pontagrossense, né? Eu me formei em agronomia aqui em Ponta Grossa no século passado, mas isso não vem ao caso. mas logo depois disso, eu tive muita dificuldade de encontrar uma oportunidade na época e acabei indo para o caminho do marketing. Fui fazer uma pós-graduação fora aqui de Ponta Grossa, em Curitiba, na PUC. E justamente nesse período que eu fui para Curitiba, eu peguei a época que a Kraft Foods estava chegando, né, mudando o parque fabril dela de São Paulo para Curitiba. Acabei passando como Talent Pool, que é um programa de trainee da Kraft, que ela fez basicamente para Curitiba, para poder chamar talentos, né, do Paraná, visto que todo o corpo, né, que estava em São Paulo, muitos não viriam para cá, né, para Curitiba. E eles sabiam que teriam que trazer talentos da região para conseguir realmente ter sucesso com as estratégias da Kraft. Para quem não conhece, Kraft é detentora de marcas conhecidas. Hoje já não é mais Kraft, é Mondelez, né, atualmente, mas são marcas como Filadélfia, Lacta, então os bombons da Lacta, Sonho de Valsa, Bis, Diamante Negro. Então eu era responsável pela parte de chocolates, mas basicamente pela parte de sazonais de Páscoa, né, onde a gente tinha ali, e tem até hoje, né, uma margem de rentabilidade considerada alta, né, para quando a gente compara com os outros segmentos de mercado, e eu era responsável por sazonais na Kraft. Você que deixava todo mundo feliz na época da Páscoa, então, isso? A gente fala, né, sempre é um presente, né, não tem quem não goste de Páscoa, é uma data realmente muito importante, e no Brasil ela é muito significativa. A gente tem aí marcas super conhecidas, né, Nestlé, Lacta, e marcas que são mais premium também, né, como Copenhague, Cacau Show e assim vai. Depois desse período que eu trabalhei na Kraft, foi onde eu dei a minha grande virada e fui trabalhar na Mars, em São Paulo, com as marcas M&M's, Twix e Snickers, responsável também pela área de sazonais dessas marcas no Brasil. Mas aí não era só Páscoa, então a gente trabalhava com Halloween, com a parte de Natal, Dia das Mães, então sempre trabalhando os personagens e os chocolates. Fiquei um tempo morando em Recife, que é onde a Mars tinha a fábrica de chocolates na época, e depois a Mars mudou também a fábrica de chocolates lá de Recife para São Paulo, na região ali de Guararema, onde a fábrica fica até hoje ali na Dutra. Então eu me mudei, né, de Curitiba para São Paulo, e fiquei em São Paulo por 20 anos, onde eu realmente desenhei, né, e criei toda a minha jornada, a minha carreira nessas empresas em São Paulo. Depois da Mars, eu dei uma guinada, acabei saindo do mercado de alimentos e entrando no mercado de embalagens, então trabalhando com BOPP, trabalhando com materiais para a indústria de embalagens. Era uma empresa, na verdade, multinacional não, uma empresa nacional brasileira, né, familiar. É um grupo grande hoje, e eu aprendi muito ali, né? Você sai de processos
de gestão e de resultado com foco americano, né? Quando a gente está olhando Mars e olhando Kraft. E aí, quando eu fui para a Cromos, era um pouco diferente, mas em tudo a gente aprende, né? A minha equipe era muito grande, a Cromos cresceu bastante na área de sazonais, então só para vocês entenderem, o Papai Noel e a árvore de Natal que a gente via e vê, né? Cecília Dale, por exemplo, em São Paulo, ou numa 25 de março em São Paulo, a maior parte delas, Matsumoto, vem da Cromos. Então, a gente busca, né, e buscava fornecedores fora do Brasil, Alemanha, China, Estados Unidos, para trazer esses produtos para o mercado brasileiro, desenvolvendo esses produtos para o mercado brasileiro com o gosto do perfil do consumidor brasileiro. Depois da Cromos, eu tinha uma equipe de 20 pessoas na Cromos, cuidava até do saque. Então, era B2B, B2C. Então, a gente trabalhava tanto para empresas quanto atendendo também consumidor final. E depois da Cromos, eu entrei na área da indústria química. E ali, realmente, eu fui para a Givaudan, uma casa de aromas e fragrâncias, uma empresa que é suíça. Trabalhei na Givaudan por um bom tempo, desenvolvendo aromas para a área de alimentos. Então, eu atendia clientes como Coca-Cola, Unilever, Nestlé, e com grandes chefes também, desenvolvendo aromas e perfis aromáticos para uma Danone, né, quando a gente fala em perfil de morango, um chocolate para um biscoito. Então, eu fui realmente para o B2B, onde o desenvolvimento realmente de inovação e de produtos para esses clientes, a gente tem que entender tudo, né? Você tem que entender do consumidor, que a Coca-Cola vai estar ali endereçando, chamate, por exemplo, Mate Leão, né? A gente tinha que entender aquele perfil bem carioca para poder desenhar novos sabores para aquela marca. Eu trabalhava responsável pela América Latina, basicamente na área de bebidas, a parte de dairy, que é a parte de todos os lácteos, savory, que é toda a parte de salgados, e a parte mais gostosa, que é a confectionery, que aí a gente tinha que desenvolver todos os aromas para chicletes, não, né? Goma de mascar, chocolate, todas essas guloseimas. E aí a gente tinha desenvolvimentos diversos, assim, né? Frentes diversas, né? Com Fini, foi muito interessante e um grupo muito grande, né? Porque cada segmento de alimento é um laboratório e um tipo de processo, né? Então, você tem que estar conversando ali com o gestor daquele laboratório, tem que estar com o cliente entendendo o perfil de consumo de cada produto daquele, para desenvolver os aromas, fazer essas apresentações junto com os clientes, para que a gente conseguisse ter ali o giro, né, desses aromas dentro da empresa de uma forma sustentável. Então, ali eu fiquei, a Givaudan faz, né, fragrâncias e aromas. Então, fragrância é tudo que se cheira, aroma é tudo que se come. E eu fiquei na divisão de aromas por um bom período na Givaudan. Depois da Givaudan, eu acabei indo para uma empresa que se chama Lubrizol, aí uma empresa, de novo, americana, também com a parte de gestão com foco em América Latina. E aí, focada em uma outra parte da química, na verdade, que era cosméticos. E aí, quando eu falo cosméticos, é shampoo, condicionador, protetor solar, make-up, batom, tudo isso. Todas aquelas letrinhas pequenininhas que ficam atrás dos rótulos. E também clientes bem parecidos com a da Givaudan, de porte, né? L'Oréal, Unilever, Procter e assim por diante. Então, clientes que têm as suas unidades, né, fora do Brasil. E a gente tem que ir até lá e entender o que está acontecendo também na Lubrizol, Estados Unidos. A gente precisa nacionalizar algumas matérias-primas e tecnologias para o mercado brasileiro, né? Porque a gente tem um perfil tem uma área, né, dentro do Brasil que é muito grande e diferente, né? Quando a gente fala em clima do sul até o nordeste. E como fazer um shampoo se comportar igual, né? Quando a gente está falando ele aqui no sul, quando esfria, muitas vezes a gente vai fazer... vai tentar usar o shampoo, ele demora para sair, né, do frasco. E às vezes a gente não entende, parece que ele ficou parece uma gelatina, ele fica mais viscoso, mais grosso. Então, tudo isso é a parte química que a gente tem que estudar e entender para garantir que esse produto, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai se manter perfeito, né, e vai trazer o condicionamento para o cabelo da mulher brasileira, vai trazer a perfumação, quando a gente fala em desodorante e assim por diante. E por último, da minha carreira ainda lá em São Paulo, depois que tive meus 2 filhos,
eu fui para o Grupo Ultra, fui trabalhar na Oxiteno, na mesma linha também de cosméticos e cuidados para casa, só que aí eu já tinha uma gestão global. Então, o Grupo Ultra é uma empresa multinacional, sim, brasileira, com 9 fábricas no Brasil, mas tem fábricas ao redor do mundo, né? Tem fábricas nos Estados Unidos, ali no Texas, tem na Europa, tem escritório na China. Então, ali eu tinha eu tinha que estar ali gerindo esses escritórios, né, essas pessoas ao redor desses países, e aí sim levando o que a gente desenvolve no Brasil para essas regiões, e aí entendendo o consumidor de cada região e como a gente faria para que esses produtos fizessem sentido para todas essas regiões. Então, ali o escopo era bem diversificado também. Eu era um braço, né, dentro quando a gente fala Oxiteno, a Oxiteno tem cosméticos, cuidados de casa, que é sabão líquido para lavar roupa, né, Ariel, Omo, por exemplo, amaciantes, mas também tem a divisão do agro, que aí eu não trabalhava, divisão de solventes e tintas, e ali a gente tinha essas unidades de negócio diferentes e é onde a gente tinha que responder pelo resultado de cada unidade de negócio, né. Uhum. Então, essa foi a minha carreira e depois do Grupo Ultra. Eu já sabia que eu teria que voltar para Ponta Grossa em algum momento, e esse momento chegou em 2019 ali, e aí eu fiz o retorno para cá. Não foi um retorno fácil, é difícil a gente virar a chave e olhar tudo que a gente constrói, né, e aí vir, mas tudo tem um porquê, tem um propósito. Eu aprendi muito durante esse trajeto da Celina, né, saindo como profissional e deixando essa carreira e vindo construir uma nova jornada aqui. E vim tocar os negócios da família, tanto no agro quanto na indústria madeireira, trazendo esse foco de gestão, de governança e de processos. Não foi fácil, não é fácil. São profissionais diferentes, empresas completamente diferentes, faturamentos completamente diferentes, processos diferentes. E aí eu comecei a entender o que é realmente a gente precisar adaptar, o que a gente aprendeu, o nosso conhecimento, com o que a gente tem em mãos, para fazer com que isso gire e flua, né? Uhum. Então, basicamente, é essa a minha jornada. Basicamente isso, Sara. Só isso, né? Eu não sabia, ela tinha 100 anos. Tanta coisa que ela já fez, né? Muito bom. E você passou, como você mesmo falou, né, por experiências diferentes, empresas de segmentos, algumas parecidas, mas também diferentes, tamanhos diferentes, público diferente, foco diferente, enfim. E o que de uma maneira geral, Celina, você vê assim como um principal ponto, né, aí em relação a resultados, pessoas e resultados? Como você falou, uma parte de governança, ela vai exigir que você adapte muita coisa, mas ela pode ser feita, certo? Então, a gente pode, assim, entender que existem alguns pontos em comuns que, por mais sejam adaptáveis, mas são necessidades, independente do tamanho da empresa, do setor que ela está, onde a gente consiga fazer essa conexão entre pessoas e resultados? Sim, acho que durante toda essa jornada, uma coisa que eu nunca deixei, não deixei até hoje, é a crença e o que eu acredito nas pessoas, né? Para que uma empresa nasce? Uma empresa nasce para trazer lucro, né? Ela tem que trazer lucro, senão ela não é uma empresa. A partir aí de qualquer definição simples do que nasce uma empresa, que aqui não estamos falando de ONG, né, mas uma empresa, ela tem que dar lucro. É o oxigênio da empresa, né? É o que faz a empresa girar, é o oxigênio dela, exatamente. As startups, por exemplo, elas precisam gerar lucro depois de uma determinada fase delas, né, que elas estão aceleradas, e aí precisa realmente fazer isso. Então, realmente, o foco das empresas é lucro. Né? E a gente está falando em acionistas, a gente está falando o quanto que aquilo vai estar representado por board do conselho para aprovar você ter mais verba ou não para o ano que vem. Ou seja, o teu foco é realmente como gestor ali, qual que é o meu lucro, o que eu estou contribuindo para o resultado da empresa. Só que por trás de tudo isso, não tem como eu trazer lucro sem ter as pessoas. E acho que o que eu mais aprendi ao longo dessa jornada é que sim, dentro das empresas a gente precisa entender que a empresa é um sistema organizacional, como se fosse o nosso corpo, e a gente é uma grande engrenagem. Então não adianta nada eu ter o resultado querer buscar aquele resultado na minha cabeça e não comunicar aquilo para ninguém, não envolver aquilo com o time. E aí eu não falo só no meu time. Aí eu falo no meu time
eu falo no time que vai trabalhar junto comigo em prol daquele resultado que a gente precisa buscar. E tudo isso vem através do quê? A gente precisa trazer e tangibilizar o planejamento estratégico, que às vezes a gente acha que é uma coisa e não para realmente pensar, cara, o que eu quero ser quando crescer? Quais são as minhas metas? Qual é o meu planejamento? Qual é o meu objetivo? E como eu vou desmembrar esse planejamento estratégico no tático e no operacional? Né? Porque muitas vezes o planejamento fica lá, só na cabeça da diretoria. Mas como que ele está desmembrando hoje para os vários níveis da empresa? Para que aquele cara que está lá na ponta do processo, carregando o caminhão e o caminhão indo embora, ele saiba por que ele está fazendo aquilo. Então, a minha grande lição durante todo esse processo é a crença que as pessoas são essa engrenagem. E é uma engrenagem que vai buscar o resultado através delas. E a comunicação é a base de tudo. Então, eu sou conhecida hoje dentro dos negócios como aquela que faz reunião de alinhamento e comunicação semanalmente. E não só reuniões para falar sobre negócio, dia a dia de negócio. Mas também aquelas reuniões onde a gente precisa entender como que está o teu trabalho, como que está as suas responsabilidades dentro do seu dia a dia nas reuniões de one-to-one. Então, a gente faz muito isso também para entender como grupo, mas também como indivíduo. Porque se sai uma pontinha fora, a gente perde essa engrenagem, às vezes, por pouco. Então, a gente precisa ser muito consistente, né? E ter a cadência dessas reuniões. Na Oxiteno, eu aprendi muito que reunião que a gente tinha one-to-one não podia faltar. Né? Nem pelo líder, nem pelo liderado. Era um comprometimento ali de que, independente de onde estivesse, poderia ser online, poderia ser presencial, a reunião ia acontecer, porque aquele foco e a atenção era gestor e liderado. Então, acho que isso é um aprendizado que eu trago muito comigo. E essa questão da comunicação, a gente tem visto muito dentro das empresas uma dificuldade do cascateamento ali da comunicação. Então, ela vem da gestão, daí ela desce para o nível tático, mas parece que tem uma parede do tático para o operacional, né? Como que você enxerga isso, Orcelino? Você acha que isso realmente é algo que a gente está vendo em algumas empresas ou é algo que é realmente algo a ser trabalhado do tático para o operacional, essa comunicação? Não, ela existe realmente. Eu acho que ainda a comunicação tem alguns tabus, né? Quando a gente fala dentro da gestão. Principalmente porque as pessoas acham que a partir do momento que elas estão comunicando alguma coisa, elas estão perdendo o poder delas, né? Elas enxergam a comunicação e aquela informação como dela e não entendem que a partir do momento que ela não divide, não compartilha aquela informação com um objetivo específico para atingir o resultado, ela também não vai atingir o resultado. Então, eu acho que hoje a gente precisa desenvolver muito a gestão, a liderança, porque todo esse cascateamento, né, da comunicação para chegar realmente no chão tem que vir através dos líderes, né? Aí a gente está falando, tem que sim que vir de cima para baixo, a gente tem que dar o exemplo, né, para que realmente as pessoas entendam a importância daquilo e pontuar realmente o quanto é penoso para o resultado de uma empresa você ficar com a informação guardada para você. Né, que aí a engrenagem não funciona. Só que quando a gente tem processos bem definidos e bem alinhados, a gente consegue identificar onde que aquilo parou. E identificando aonde que a engrenagem parou, você consegue ir lá e agir naquele ponto, né? Mas eu acho que treinamento e essa aproximação ajuda muito, né? E a gente tem que ser exemplo na liderança, não adianta. Além dessa percepção, assim, de que dor de dono daquilo, né? O meu poder está focado em deter a comunicação, eu vejo muito também que as pessoas, às vezes, não percebem a necessidade de descer aquela informação. Como se aquela pessoa não precisasse saber daquilo. Né? Eu sempre brinco que as decisões que vão afetar minhas filhas, eu chamo elas para conversar sobre a decisão até onde vai afetá-las, né? De repente, uma viagem de férias, algo que vai afetá-las, eu chamo. E daí, para mim, é difícil entender como que um supervisor, um coordenador, não divide algumas decisões que são importantes para aquele colaborador com eles, né? Porque às vezes algo que eles têm para trazer vai contribuir ali para que aquela decisão seja mais assertiva, né? Então, o comportamento humano é realmente um desafiador, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito é a falta de visão sistêmica.
né? O quanto que a gente precisa trabalhar a visão sistêmica dentro das empresas. E hoje eu gosto muito de uma frase do Zygmunt Bauman que fala, né, que a gente está vivendo tempos líquidos, nada foi feito para durar. E realmente a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente tem agora novos perfis de colaboradores, né, com outra pegada de trabalho, a proatividade cada vez mais lá embaixo e comunicar com empatia e com assertividade dá trabalho. Quando a gente fala numa comunicação assertiva, significa entender o que está acontecendo no chão da fábrica para saber se realmente aquilo vai fazer diferença para ele ou não. Quando a gente está falando de comunicação com os nossos filhos, não tem ninguém que conheça melhor a sua filha do que você, né? Não tem ninguém que realmente olhe para ela e fale, eu realmente sei o que ela precisa. E a gente precisa ter esse olhar nos negócios. Quando eu cheguei de toda essa jornada, a última coisa que eu entendia era do que estava acontecendo aqui. Não entendia do mercado de Ponta Grossa, não entendia das empresas. Eu saí daqui 20 anos atrás, eu saí uma pessoa e voltei outra, mais madura, diferente. O que eu fiz? Eu fui mergulhar no chão. Eu fui entender o que estava acontecendo no dia a dia de cada um. Para quê? Para que quando eu precisasse entender comunicação, gestão, a gente possa cobrar realmente o que faz sentido. Então, essa visão sistêmica hoje, ela está muito falha. Ela só vai ali, e não é. A visão sistêmica é realmente você entender dos processos, os impactos, o que vai trazer de resultado, o que não vai trazer, porque senão você não prioriza nada, você não consegue focar naquilo. Então, para mim, e hoje eu sinto muita falta dessa visão sistêmica nas equipes, a gente precisa focar muito nisso. Precisa envolver muito, né? Porque eu vejo assim que o problema hoje existe muito dessa falta de visão sistêmica, mas porque as pessoas elas estão muito focadas só em executar. Estão no raso, né? Na verdade, elas não estão nem focadas em resultado e nem focadas em pessoas. Elas estão focadas em executar aquilo que é da sua responsabilidade do dia a dia, porque de uma certa maneira isso acaba sendo uma zona de conforto, né? Não precisa pensar, porque como você falou, eu preciso envolver essa visão sistêmica, eu preciso entender os processos, eu preciso entender o que está falhando, eu preciso pensar numa melhoria contínua, preciso pensar como as pessoas estão envolvidas nisso, como que isso é comunicado. Então, tudo isso exige que a gente pense, né? Que a gente analise, pense propostas diferentes. Então, isso é também um estar se desafiando diariamente. Penso eu enquanto líderes, né? Eles estão se desafiando diariamente, mas é mais fácil só executar todo dia. Então, o que me preocupa nesse cenário, né, a gente tá agora, né, 2024, falando em inteligência artificial, falando hoje em algumas profissões que talvez a gente nem saiba que vai existir daqui 3, 4 anos, num curto tempo. E a gente está falando num processo que me lembra mesmo aquele processo em série, né? Meio que Charlie Chaplin, assim, né? Coloca numa caixinha, põe noutra caixinha. Coloca numa caixinha, põe noutra caixinha. E aí eu me pergunto, será que não está faltando ambição nessas pessoas? Né? Porque a partir do momento que eu estou numa zona de conforto e que eu continuo fazendo mais do mesmo, nossa, será que realmente o plano estratégico dessa empresa está bem definido? Será que ela sabe realmente qual que é o impacto dela no planejamento? Como que está a gestão da carreira dela dentro dessa empresa, né? Ou será que realmente as empresas não estão olhando para essas pessoas como deveriam olhar, né? Porque a partir do momento que você não tem um planejamento de carreira, que você não tem metas definidas por pessoa, por equipe, por departamento, elas vão continuar fazendo mais do mesmo. Então, a gente precisa hoje, como líder, como gestor, se puxar muito mais com relação a como que eu vou realmente chamar a atenção desse colaborador para que ele alinhe resultado, mas alinhe resultado com o desenvolvimento dele. Então, eu acho que isso é crucial no dia a dia dos negócios também. Que legal. Eu acho que tem responsabilidade dupla. Eu acho que as empresas precisam olhar mais para plano de carreira, plano de cargos e salários, entender que as novas gerações não são motivadas pelas mesmas recompensas, que eles têm recompensas diferentes do que as nossas, né? Exato. Mas tem também um lado de automotivação, de construir carreira, que talvez até como educadores a gente esteja falhando lá,
né, na hora de direcionar esses profissionais, não nós, né, porque nós somos maravilhosos, mas os outros estão lá, né, em colocar esses profissionais no mercado com essa ambição. Semana passada eu assisti um Reels, que era de uma moça, uma advogada, e daí ela usava aquele áudio do filme do Madagascar. Acho que é quando eles estão tentando sair de Madagascar, lá que eles vão colocar o avião para subir. E daí os pinguins falam, será que a gente avisa que não tem combustível? Não, só sorri e acene. E daí ela estava usando esse vídeo para justificar que se você faz uma atividade operacional, você não tem que assumir outras posições, que isso seria um acúmulo de função, tal. Daí tinha, assim, a legenda, assim, né? Eu trabalhando no operacional, quando veio me perguntar alguma coisa estratégica. Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu queria muito responder, mas eu falei assim, meu Deus, eu vou gastar tanto tempo respondendo tantas mensagens aqui que eu preciso fazer algo mais útil em relação a isso, a esse direcionamento, né? Mas essa é uma mentalidade. E é uma mentalidade que está aí, que está acontecendo, que é isso que a Andressa falou. É muito mais fácil eu me manter aqui na minha atividade e fazer necessário, somente o necessário, né? Sim. Do que realmente me desafiar e falar assim, tá faltando combustível, não vai dar para vocês chegarem lá com esse combustível que vocês estão aí. Né? E é aí que me chama muita atenção. Até ontem eu estava dando uma entrevista sobre hard skills e soft skills, né? E aí realmente vem, né? Onde que estão as soft skills, né? Porque isso, né, de você realmente só conseguir olhar pro seu mundinho, eu acho que outro ponto importante quando a gente está contratando, né, essas pessoas, e essa pessoa, por exemplo, se estivesse no meu time, já não funcionaria, né? Porque não teria match cultural com a empresa, com tudo que a gente tem no nosso planejamento e desenhado, e realmente não faria parte dessa cultura que a gente tem hoje, né? Que é bem focada em eficiência, em gestão, mas sim, trazendo o humano, né? Que eu sou muito... tenho crença no ser humano, mas também não me peça muito, né? Porque errou 3 vezes... aí tá na cara que não funciona mais. É que crença no ser humano é você entender que a pessoa tem o potencial. Você Eu tenho ajuda que ela a responder. desenvolver o potencial dela, não que você vai levar pela mão, né? Exatamente. Então, cada vez mais querendo que se leve pela mão, né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a soft skills. Eu me lembro que quando eu vim para os negócios e assumindo a parte de sucessão, a gente passou, todo mundo na época, por um processo de DISC, né? E aí esse DISC... veio o DISC de todo mundo, mas não tinha o nome daquelas pessoas, né, no DISC, e eles estavam comparando realmente, né, o pessoal para dizer, vai ter, a Celina, né, vai ter um perfil para seguir à frente ou não dos negócios e tal, na diretoria e tal. Aí eu me lembro, assim, que vinha aquele gráfico, aí todos tinham uma curva, igual, tipo, todos eles, e tinha uma curva que era diferente, que era completamente o oposto do que eles tinham. E essa curva oposta era a minha. E ali mostrava o quê? Mostrava que os anos que eles passaram, aquela equipe que já não existe mais, eles se acostumaram tanto com uma forma de trabalhar, que é exatamente essa que a gente está falando aqui, que eles não foram buscar. Não foram buscar crescimento, perderam a curiosidade. Eu acho que ter curiosidade é algo que a gente tem que levar para a vida, né? Qual é hoje... a pessoa que você conhece que é mais curiosa? Com certeza você vai me falar o nome de uma criança. As crianças são curiosas, elas não têm medo de perguntar, elas não têm medo de arriscar. A gente vai crescendo e o primeiro obstáculo que a gente passa é a escola. A escola começa a tolir a nossa curiosidade, né? E começa a tolir a curiosidade de várias formas. E a gente acaba se tornando profissionais e adultos que têm medo de perguntar, têm medo de passar vergonha. Eu falo, quanto mais perguntam, melhor. Porque quando você pergunta, você está interagindo, você tá buscando conhecimento, está buscando informação, está buscando ser alguma coisa diferente, né? E a gente precisa sempre ter o combustível da curiosidade. Então... quando eu olhei aquele gráfico e vi, né, que o meu lá estava diferente, mas eu não sabia que era o meu, né, eu achava que o meu realmente era um dos outros que estavam lá. Depois que me explicaram, eu falei, nossa, né, o que a jornada de cada um conta sobre cada um, né, o quanto que esses 20 anos que eu passei fora me trouxeram de bagagem realmente para entender, para adaptar, para moldar, para seguir adiante.
versus aquele mundo que eles ficaram parados por eles e por uma gestão diferente, né, que eles tiveram nos 30 anos, 40 anos atrás. Então, assim, eu acho que é muito o ambiente, é muito a liderança, é muito como olhar para essas pessoas, ou não ter medo de instruir e educar essas pessoas para que elas se tornem melhores, e sim, se quiser sair, vai sair. E que orgulho que foi para uma outra empresa melhor, ou para a concorrência, enfim, para onde for. Mas a gente não pode ter mais esse medo. Né? A gente não pode ter medo de comunicar, a gente não pode ter medo de educar, a gente não pode ter medo de perguntar, né? A gente só tem que ter medo de não fazer nada. Exato. Ou de fazer sempre a mesma coisa. Né? Porque daí não chega num resultado e muitas vezes você não consegue nem desenvolver as pessoas, você não faz nenhum nem outro. Exato. Só fica de novo nessa armadilha da execução, né? A gente só está executando. Exato. Né? E Celina, deixa eu perguntar para você, né? Diante desse desafio que você chegou aí na tua empresa familiar, né? Que tinha um tipo de gestão, talvez mais conservadora, e a gente sabe, não sei se era o caso aí, mas a gente sabe que muitas empresas familiares, elas acabam tendo um foco muito grande em pessoas, mas não até no sentido de pessoas de desenvolvimento, mas no cuidado só com as pessoas. E que esquecem resultados. Então, a gente cuida das pessoas. Ah, mas aquela pessoa não está produzindo. Não, mas faz 20 anos que ela está aqui, né? Ah, mas essa pessoa, a gente precisa que ela comece a usar sistema. Passar todas as informações que ela tem na cabeça dela de 30 anos, está aqui para o sistema. Ah, mas é que ela não se adapta a isso. Vamos deixar, né? Ao mesmo tempo, isso é bacana, estar cuidando das pessoas, mas é ruim porque você não está focando em resultado. Isso pode trazer um problema muito sério para a empresa. Se a pessoa resolveu sair, tchau, né? As informações ela levou embora junto, né? O que você, com toda essa experiência e conhecimento que você desenvolveu nesses anos em indústria, que a gente sabe que a indústria tem um foco muito grande em resultados, que também é ruim quando o foco é só em resultados e a gente não olha pessoas, né? Sabemos muitas pessoas que estão, inclusive, saindo de indústrias, óbvio, né? Não generalizando, a gente também anda por indústria e sabe o quanto existe de investimento em pessoas. Mas tem pessoas também que estão nesse caminho contrário, saindo de indústrias exatamente porque estão cansados e só focam em resultado, meta, né? Então, como que dessa experiência você trouxe essa visão resultado que existe da indústria para trazer muitas vezes para esse universo que era muito foco em pessoas e pouco foco em resultado? Que métodos, tudo mais que você viu que contribuíram realmente para encontrar uma harmonia maior entre esses dois pontos? Eu passei exatamente por isso. E realmente eu senti na pele isso, porque as pessoas realmente estavam numa toada de conforto absurda. Realmente nenhuma mais está nesse novo grupo. Então, a gente realmente teve que fazer uma limpa. Eu tentei, mas não foi possível. As pessoas também têm que querer, né? E realmente não, na parte administrativa eu falo, na área produtiva ficaram sim, porque realmente fazem a diferença e não tem esse mindset, porque eu acho que na produção é diferente, né? Mas aí quando eu voltei, a gente fez toda a reorganização, né, a parte organizacional mesmo, a gente começou com governança. Então, explicando e realmente treinando as pessoas, o novo time, para a parte de governança corporativa, né, todos os pilares. Implementação de sistema. Então, um sistema não existia, então a gente fez a implementação de sistema. A gente colocou dentro dos negócios essa cadência das reuniões semanais. Tivemos ali, sim, descrição de cargos e salários, organograma, né? O que cada um é responsável, mas aonde que cada um tem aquela zona de sombreamento com a área do outro e que sim, faz parte. Planejamento estratégico foi o primeiro antes da governança, tá? Então a gente realmente foi olhar planejamento, fez o planejamento e aí começou todo esse desmembramento. Então a gente está num processo hoje nos negócios de transformação, mas eu acho que nas empresas familiares, né? E essa que eu posso falar que é a minha, não existia um processo, né? Os processos e as coisas aconteciam na cabeça de cada um. Essas pessoas saíram com as coisas na cabeça delas e a gente teve que assumir esse risco porque a conta estava saindo mais cara com elas ficando com a gente. E hoje a gente já tem uma metodologia completamente diferente, né? Então a gente tem os processos, lógico que a gente está definindo outros, a governança sendo implementada, porque não se implementa a governança da noite para o dia, a equipe sendo treinada, as contratações sendo feitas com base em hard skills e soft skills, avaliação dessas pessoas a cada semestre,
né? Então, a gente está fazendo tudo isso realmente para que a gente não tenha mais esse risco, para a gente equilibre realmente o que é ter pessoas com foco em resultados, né? E resultados que fazem sentido pro negócio e que as pessoas entendam que esse resultado faz sentido pro negócio. Porque se eu não tenho o comprometimento delas com esse resultado aqui, não vai adiantar nada. Então, toda essa construção do planejamento estratégico não pode ser feito e construído só na cabeça de uma pessoa. Ele tem que ser construído em conjunto. Quando a gente vai ver, por exemplo, canvas de propósito de valor, não existe canvas de propósito de valor ou de modelo de negócio feito por uma pessoa só. Então, a gente sentou, colocou todo mundo em volta da mesa, todo mundo pensando, todo mundo criando junto. E a partir do momento que a gente vai ouvindo o que cada um tem para falar, o ponto de vista daquela pessoa, da outra, gente, sempre 3, 4, 5 cérebros serão sempre melhor do que um. Então, assim, eu sou muito adepta do trabalho em conjunto, adoro, lógico, a gente tem que saber o que compartilha, o que não compartilha, mas a gente cocria muito. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que ter o envolvimento das pessoas é importantíssimo. Ouvindo você falar, vejo se vocês concordam comigo, mas o que me vem é assim, né? Não existe gestão de resultados sem gestão de pessoas. Para mim, não existe. De jeito nenhum. Essa de, a gente olha muito para pessoas e pouco para resultado, talvez não exista. Talvez você não está olhando para nada. Exato. É um dilema do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu tinha um gestor, eu nunca me esqueço, que ele, sempre que a gente ia pedir alguma coisa para ele, assim, né? Diferente, ele falou assim, o lucro nos dá liberdade. Quanto de lucro a gente vai trazer para poder implementar isso aí que é novo, né? E é isso mesmo, ele se retroalimenta. Sim. Que na medida que eu tenho resultado, eu posso olhar de novo e falar assim, poxa, agora eu posso aplicar num programa de incentivo à educação Sim. dos meus colaboradores. Agora eu posso, de repente, fazer um PDL, um programa de desenvolvimento de líderes, né? Mas tem que se retroalimentar, né? Por isso que os KPIs são tão importantes. A gente tem que ter os indicadores, a gente tem que estar olhando esses indicadores e monitorando esses indicadores. Porque aí, a partir do momento que eu estou lá com o meu resultado, desse meu resultado, por exemplo, dentro da governança, a gente já sabe o quanto que a gente vai ter de percentual do resultado que vai ser alocado aonde? Em desenvolvimento de novos produtos, em treinamento e capacitação. Então, tem que ter isso claro, porque senão a conta não fecha. Então, precisa realmente estar com a parte da gestão financeira bem atrelada, bem endereçada, aonde esse lucro vai estar sendo ali, né, colocado em CAPEX, aonde que ele vai, para aí sim a gente poder ter tudo isso caminhando perfeitamente. É que isso que me vê, é uma coisa só, na verdade, né? É um não sistema é uma coisa ou outra. É um sistema organizacional, exato, é uma coisa só. É gestão de pessoas com foco em resultado. É uma grande engrenagem. Exatamente, uma coisa só. Olha que coisa bonita, viu? Falei para vocês que lá no início, né, eu ia falar que não é uma coisa ou outra, né? Que na verdade, uma coisa só e uma está ligada à outra e uma não existe sem a outra. Exatamente. E o que eu ia comentar também, como a gente vê, né? Quando a gente começa a trabalhar questão de KPIs, enfim, indicadores, mensuração de resultado com equipes, empresas que ainda não trabalham, o nível de maturidade da equipe, ou seja, o nível de desenvolvimento também de soft skills, vem junto. É uma coisa impressionante. Então, uma coisa realmente, ela está ali alimentando a outra, uma coisa vai ajudando a desenvolver a outra, né? Exatamente. Aí você vê o comprometimento, a responsabilidade. As pessoas começam a entender de uma forma diferente quando os processos existem. Quando eles não existem, elas acabam sem saber por que elas estão ali mesmo, para que aquilo serve. A partir do momento que a gente tem a rota do Waze bem desenhada, né, ou seja, qual caminho a gente precisa seguir. Não, o caminho que a gente vai seguir, a gente vai sair de Ponta Grossa e a gente vai chegar em São Paulo. Pode ser pela Regis, pode ser aqui por dentro, né, do Paraná. Como que a gente vai? A gente não sabe ainda, mas existe um processo para a gente chegar lá, né? E esse processo para a gente chegar lá, ou pela Regis, ou aqui por dentro, vai ter que estar bem claro, definido qual vai ser. A nossa meta é chegar lá, mas a gente vai ter que chegar todo mundo junto, ninguém vai ficar perdido pelo caminho, né? Então, eu acho que eu acredito muito nessa construção em conjunto e eu faço muito isso. Então, as pessoas falam que eu sou muito emotiva, né? Que eu realmente sou muito focada em pessoas e resultado e que eu sou muito emotiva. E isso eu tenho trabalhado bastante comigo, porque eu acho que é difícil, às vezes, a gente tirar a emoção quando a gente está falando em negócio de família, né?
é um legado que existe ali. Eu olho para trás e me lembro desde pequena tudo que eu vi. E hoje eu dou meu sangue por aquilo, quando a gente está falando em trabalho mesmo, né? Em levantar cedo, ir trabalhar, tem reunião, vamos fazer, vamos acontecer, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Coisas boas, coisas ruins, todas compartilhadas. E pessoas que realmente estão lá há muito tempo e que realmente a gente tem que saber trabalhar também com a emoção, né? Em quais momentos ela pode contribuir e quais momentos ela pode te destruir, né? Então, eu acho que quando a gente está falando em gestão de pessoas com foco em resultado e nessa grande engrenagem, a gente, como líder, também tem que se cuidar muito com relação à carga emocional, né? O quanto que, quando eu estava nessas empresas, por exemplo, né, lá em São Paulo, não existia essa emoção. Era basicamente a razão, né? Então, a gente, lógico, era aquela emoção de trabalhar com aquelas pessoas, mas é uma emoção diferente, né? Então, isso mudou muito, foi difícil para mim, realmente, eles falam com o coaching, né, ou a mentoria, como que você vai mudar o teu chapéu, né, de diretoria para sócia, para acionista, enfim, para que for. Não é fácil, né, qual é a dosagem de emoção que você tem que colocar ou não. Deitar a cabeça no travesseiro quando você é dono do teu próprio negócio também não é fácil, né? A gente fica de domingo a domingo pensando e tentando se reinventar e pensando em trazer coisas diferentes e que façam a diferença para as pessoas e que vai endereçar o resultado. Então, eu acho que a gente não pode esquecer da emoção em tudo isso, porque às vezes ela dá umas trapaceadas assim na gente, né? Sim, exatamente. Não dá para tomar realmente decisão só baseado no racional. Não. E nem existe, isso nem é do ser humano. Tem coisas que é no seu processo mais intuitivo, emocional, que vai nos dizer, né? Mas as emoções também, elas atrapalham bastante a maneira como enxergamos as situações. Então, a gente precisa aprender a ter inteligência emocional, na verdade, né? Entender quando elas são necessárias e quando elas vão nos mostrar o caminho, que o caminho não vai ser só o racional, mas também não deixar que só elas tomem conta, né? Ter uma racionalidade na emoção também. Eu acho que isso é importante. É que quando, eu entendo, Celina, que quando você está numa empresa, numa multinacional, por exemplo, a racionalidade vem de cima. Ela já vem assim para você, olha, pro ano que vem são X headcounts. Eles não contam nem em número de pessoas, é número de cabeças, né? Então, a racionalidade já vem pronta, daí você gere ali a racionalidade dentro daquilo que você precisa entregar de resultado, com as pessoas que você tem, os recursos que você tem. Agora, aqui você precisa encontrar a tua racionalidade, né? Quando você senta na cadeira ali de empreendedor, de proprietário, de acionista, né? Você tem que encontrar a tua racionalidade. Ela não veio pronta para você, né? Por isso que o planejamento ajuda bastante, né? Eu acho que a gente... E ter um propósito, né? A gente tem o nosso propósito hoje, não que antes não tivesse, né? Mas um propósito que fique claro para todos, né? Então, hoje a gente passou por um processo de inteligência, de posicionamento de mercado, não para a parte do agro, mas para a parte da indústria em si. E realmente muda muito, né? A forma, a gente vê os colaboradores, as pessoas que estão fazendo parte de tudo isso, como muda o envolvimento delas, né? A partir do momento que elas tangibilizam aquilo de uma forma para elas, assim, você vê o brilho nos olhos, isso não tem preço, né? Sim. É que você traz autonomia para as pessoas. Nossa. Eu gosto de falar muito isso. Você enxerga as pessoas como seres pensantes, que é o que o ser humano é um ser pensante, né? E a partir do momento que na tua gestão você faz isso, você começa a enxergar o ser humano enquanto um ser pensante, então você traz as ferramentas para que as pessoas realmente possam pensar, sair só disso, desse robozinho que executa todo dia, que é tão triste, né? Sim. Para realmente ser esse ser pensante que está ali pensando junto, pensando seus resultados, pensando os caminhos que está tomando, pensando junto com as outras pessoas, como vamos chegar junto, como você falou, e isso traz autonomia, porque daí se a pessoa está desenvolvendo aquilo que é potencial dela mesma, né? Exato. E isso é lindo, como você falou. Exatamente. E a gente volta para a questão da comunicação. Como é que eu torno a pessoa autônoma? À medida do que eu comunico para ela, porque é a importância daquilo, né? Semana passada eu conversava com um gestor que tinha tido um problema lá na equipe dele, e esse problema, para as pessoas que ocasionou para eles, não era tão grande assim, mas no final teve um impacto financeiro.
E eu falei para eles, mas você já sentou para conversar com eles e contar e o que essa tarefa que eles não executaram dentro desse prazo impactou e que vai levar 3 meses para reverter essa situação, né? Porque talvez lá no quadradinho deles, eles não tenham essa percepção. Exato. Foi só um atraso. Exatamente. E o quanto que aquilo está impactando realmente, né? Exatamente. Entender quem são os clientes internos e os clientes externos, o que aquilo vai impactar realmente no trabalho do outro. A gente fala muito isso nas empresas também. Entendo o que isso está impactando no outro. Não foi simplesmente um atraso, né? De novo, a visão sistêmica. Ampliar o olhar, né? Sair do seu quadradinho e você ampliar o olhar e ver como você se encaixa nesse todo e aquilo que você faz, o que impacta nesse todo. E as pessoas e colaboradores que tiverem essa visão sistêmica realmente vão se sobressair no mercado. Tenho certeza disso. Porque realmente é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia. Precisamos estimular cada vez mais. Sim, com certeza. Tá bom. Celina, a gente precisa finalizar. Nossa, dava pra conversar de tanta coisa ainda, né? Muita. Dá muita coisa. Vamos fazer outro o ano que vem. Isso. Sim. Vamos fazer o 2, né? Então já está convidado. Aguardem Vamos só parte marcar 2. data. O 4.2. Isso. Vamos aumentar o engajamento. Comenta pra parte 2. Boa. Que der, Celina vem. Celina, se você quiser deixar um último recado aí pro pessoal, algo que você queira compartilhar, uma reflexão, algo que você aprendeu, enfim, fique à vontade. Eu gostaria de dar uma dica de um livro que eu amo de paixão, que se chama O Poder do Incômodo, que é do Tejon. E é um livro maravilhoso e que fala muito, né? Como que a gente vai trabalhar com os incômodos que temos para gerar algo positivo para nós e para a sociedade, para onde a gente está. Então, assim, a gente precisa ser incomodado e precisa conseguir usar esse incômodo para crescer, para aprender. Então, sejamos, sim, incomodados para sairmos da zona de conforto e que a gente nunca perca a curiosidade, porque a curiosidade é que move o mundo. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, adorei. E nem sei como agradecer. Foi muito bom a conversa mesmo, faz a gente refletir bastante, né? Passou rapidinho, a gente nem viu, né? Nem. Nós que agradecemos, Celina. Obrigada. Foi muito bom mesmo e queremos você de novo. Podem contar comigo. Sara, brigadão. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Celina, por ter aceitado o convite, né? Obrigada. Eu já admirava ela um monte, daí a Andressa foi assistir a palestra dela, apaixonou também, né? Tem o nosso jeitão, assim, né? Muito bom. Temos muito a aprender ainda com você. Se não, e eu com vocês, né? Muito. Da Sara nem falo, né? Porque realmente foi aqui. É uma pessoa que eu assim, tenho orgulho, né? De tudo que ela faz como educadora, como profissional. A Andressa conheci bem também. Realmente, vocês têm aí uma oportunidade única, né? De trabalhar com relação a pessoas. Pessoas, né? Isso aí, que é o nosso foco principal, né? Exatamente. Muito bom. E, pessoal, obrigada por ficar aí, por nos assistir. Espero que vocês tenham aprendido muito também, como eu aprendi. E nos vemos aí na próxima. Tchau!